Olá, minha gente! Vamos esperar o povo entrar. Entrei uns minutinhos antes para que o Instagram entregue para mais pessoas. Afinal, o tema é mega importante. É um tema que é calo no sapato para muito empresário. Tem gente que não imagina o quanto uma precificação errada pode causar. E quando vocês ouvem a gente falando precificação, às vezes parece assim, ai, nossa, o que será que é isso, né? Tipo, é a mesma coisa que preço? É diferente de preço? Por que ela usa o termo precificar ao invés de só preço do produto, né? Então, essa aula eu vou te explicar o porquê que a gente fala tanto precificação e não o preço do valor. Ou o preço do produto, ou o preço do quanto custa seu produto, por isso a gente usa o termo precificação. Boa noite, Bruna. Tudo bom por aí? Gente, para quem tá acompanhando o mini curso, já estamos chegando na 6ª aula. São 7 aulas, então já estamos encaminhando para o finalzinho. Hoje a aula vai ficar disponível até amanhã, 18h40, e amanhã entra a nossa última aula. Se você perdeu alguma dessas aulas ou você quer rever alguma dessas aulas que não estão disponíveis aqui no IGTV, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, entra ali, na bio vai ter o link, você pede ali, entra, ou então você pode pedir por direct que a gente te encaminha o convite para você entrar no grupo. E lá no grupo, além de um bônus exclusivo para quem participa do grupo, ainda temos a possibilidade de você rever as aulas. Lá nós mandamos os links com todas as aulas para você assistir a hora que você tiver mais tempo, porque às vezes você tá saindo do trabalho ou tá trabalhando ainda e não teve tempo de fazer o mini curso com calma. Então, se você precisar rever algum dos tópicos abordados aqui, entra lá no grupo que a gente te manda. A gente passou assim, nesse mini curso a gente passou por vários pontos que a gente entende ser muito importante para você que está caminhando com o seu negócio, ou para você que está pensando, foi principalmente para você que está pensando em fazer uma empresa, em investir no seu projeto, no seu sonho, mas tem medo, né? Então, para você conhecer um caminho seguro e entender como funciona o dia a dia de uma empresa, por isso que nós fizemos o mini curso para você. Então, espero estar ajudando todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, ou dentro das caixinhas que nós deixamos abertas, ou então mandar por direct, a forma que você se sentir mais confortável, que a gente vai te responder. Vamos entrar direto já, acho que já dei um tempinho para o povo entrar. Deixa eu falar para vocês sobre o que é precificação. Precificação é diferente de preço. Porque precificação, ela envolve todo o olhar, uma coisa que a gente fala muito aqui, eu tento trocar as palavras, mas não, é um olhar mesmo. É todo o olhar do financeiro para a formação de preço, e não apenas uma margem ou um índice markup. Vou falar mais sobre isso no decorrer da live. Mas a precificação o quê? Ela é um processo para a formação do preço de venda, que ele vai olhar tanto as despesas e olhar se a empresa terá lucro. Na verdade, o objetivo dessa precificação é fazer com que a empresa obtenha lucro. E você sabe o que compõe o preço? Então, o preço é composto por quê? O preço é composto por custo fixo, custo variável e margem de lucro. Vou dar um exemplo para vocês aqui de artesanato. Sou uma artesã. O que é meu custo fixo? Meu custo fixo é o aluguel, é a manutenção das máquinas, é o quanto eu pago de salário para mim, para eu trabalhar, é a minha luz, é a minha água, é o meu aluguel, é tudo aquilo que mensalmente eu vou ter que pagar, ou então gastos sazonais. Vamos supor assim que você tenha a manutenção da sua máquina, você costura. A manutenção da sua máquina, ela não é mensal, mas ela é meio que recorrente pelo fato de você ter que arrumar o seu equipamento para você trabalhar. Então, ele é um custo fixo. O que são os custos variáveis? É o teu imposto, é a tua matéria-prima, é todos aqueles insumos que estão envolvidos na fabricação das peças. Então, tudo aquilo acaba sendo o seu
custo variável. Então, você vai ter que olhar estes dois para formar o seu preço. E ainda o quanto de lucro você quer. Então, você vai ter que olhar para a sua margem de lucro, para que a tua empresa seja saudável e prospere e você consiga angariar mais dinheiro, né? Então, para isso serve a tua margem de lucro. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui é um exemplo prático para você. Então, se você tiver um papel e uma caneta aí, anota que se você trabalhar com isso, com serviço, vai te ajudar muito na hora de fazer o seu preço, na hora de você formar o seu preço. Vou pegar um exemplo de um jardineiro. Tem um jardineiro, ele cobra R$50 para fazer jardim. Nesses R$50, ele já está descontando ali a gasolina do deslocamento dele, está descontando luva, as pecinhas da máquina, porque a máquina tem de cortar grama, tem aqueles negocinhos que quebram fácil, né? Então, a peça daquela máquina, ele tá contando ali desses R$50, ele sabe que R$10 representa isso. Beleza. Então, dos 50, R$40 sobra, é o lucro dele. Não, isso não é o lucro. Esses R$40 que sobrou é para ele pagar as demais despesas. Então, ele vai tirar o salário dele, ele vai tirar despesas se ele paga imposto, ou MEI, né? MEI é um imposto. Se ele paga imposto, ele vai tirar as manutenções das máquinas, ele vai tirar a manutenção do carro. O que mais que ele tira? A manutenção da máquina, a manutenção do carro, o combustível, isso. Tirou ali, vamos supor que isso daqui, desses R$40, é para cobrir todos os custos dele. Todos esses custos que eu falei para você representam um montante de R$1.500. Então, ele precisa de R$1.500 entre salário, manutenção das máquinas, manutenção do carro, alimentação dele, o salário dele, representa R$1.500. E sobrou R$40 por mês, por dia de atendimento. Então, ele cobra 50, a gente tirou os 10 dos custos que ele considera ali que são os variáveis, que estão incluídos no atendimento, e ainda os custos fixos ali, que sobraram 40. 1.500 dividido por 40, ele tem que trabalhar 37, eu anotei aqui, 37,5 dias no mês para cobrir os custos dele. Então você fica assim, não vai dar, né? Porque se ele leva um dia inteiro para fazer um jardim, ou que ele leve meio período para fazer um jardim, é muito atendimento que ele vai ter que fazer. Então, ele pode olhar e ver assim, o que eu precifiquei errado? É o meu preço que está errado ou é o meu custo fixo que está muito alto? Pode ser um pouco de cada. Como que eu corrijo isso? Se for o custo fixo, você diminui ele. Você vai olhar ali, a manutenção do carro, o meu salário, a alimentação, do que aquilo eu posso diminuir para sobrar mais para mim, para eu ter mais lucro. Ou então, uma outra forma é aumentar meu preço. Quando a gente fala em aumentar preço, as pessoas ficam, mas como que eu vou aumentar preço ao bel prazer? Não, ele olhou para todo esse cenário e aumentou o preço dele. E quando a gente fala em preço, as pessoas meio que se assustam, né? Porque, Laís, o preço que eu pratico, todo mundo já vem falando pra mim, porque meu concorrente cobra diferente, porque fulano ali vem pra mim e faz o mesmo preço, ou Beltrano vem pra mim e faz mais barato. Gente, preço tá muito ligado a valor agregado. Preço tá muito ligado a valor agregado. Eu posso cobrar R$50 para fazer um jardim. Mas aí, se eu proporciono para o meu cliente uma outra forma, uma experiência, ou eu faço com uma outra máquina que deixa ali a limpeza melhor, que agiliza, que tem menos ruído, ou o material que eu uso não agride tanto, a plantação é um adubo diferente. Tem várias questões do que eu faço que o meu cliente se sente beneficiado. Que o meu cliente olha e fala, ele cobra R$80 para fazer meu jardim, mas não tem como não pagar, porque o outro que vem fazer por 50, meu Deus do céu, é uma calamidade que fica isso daqui, eu tenho que ir lá ajudar ele a limpar, porque chega na hora de ir embora, ele deixa tudo virado e não faz.
Então, essa experiência, este valor agregado é o que vai fazer você poder diferenciar do seu produto. Aqui na Almaty a gente tem muito disso, nós não disputamos por preço. Isso tanto eu quanto a Bruna, a gente tem muito certo isso. Nós fazemos o nosso cálculo, nós sabemos da nossa qualidade técnica e o nosso preço é baseado nisso. Então a gente não briga por preço, isso é uma coisa que a gente acha até meio... Não é errado você fazer isso, brigar por preço, mas é que quando você briga pelo preço, talvez quando você olha depois no final da tua venda, você fala, nossa, eu paguei para atender esse cliente, ou eu paguei para a pessoa levar esse produto, e daí você fica se sentindo mal por isso. Então, quando você for fazer o seu preço, a sua formação de preço, se você quiser dar desconto, tudo bem. Mas desde que esse desconto não faça mal para sua empresa e nem mal para você. O desconto, ele pode sim ser dado. Não estou dizendo aqui, ninguém deve dar desconto, todo mundo deve. Mas talvez você possa agregar mais alguma coisa ao seu serviço e cobrar o mesmo valor. E você vai se sentir justo por isso. Vai ser aquele sentimento de justiça para você. Então, isso vai muito, mas quanto mais você agregar ao seu serviço ou ao seu produto, maior a chance de você aumentar o preço. Laís, mas isso é meio raro de acontecer. Não, não é raro, gente. Se você pegar um caso específico que eu gosto muito de citar, é Apple. Apple, as pessoas pagam o valor que eles pedem. Ninguém fica lá chorando na porta. Nossa, esse iPhone XYZ de última moda tá 57 milhões de reais. Meu Deus do céu. Não, tem fila de espera para comprar esse iPhone XYZ que saiu. Por quê? Porque eles têm um valor agregado à marca. Laís, mas eu sou pequena, eu não posso ter, não tem como eu ter esse valor agregado à marca. Por que não? Você não faz algo diferente? Você não entrega um produto com uma qualidade melhor? Gente, é só ir na feirinha. Você vai na feirinha aqui em Curitiba, tem a feirinha do Largo. Normalmente os preços são meio tabelado, mas daí você acha uma que é um valor diferente. E daí você fala, nossa, mas o mercado aqui tá... a barraquinha do lado tá vendendo no outro preço, a do lado tá vendendo no outro preço. Mas daí o produto que ela vende, ela sabe que se você voltar ali na feirinha semana que vem, o produto vai estar inteiro. Você não vai voltar falando, nossa, eu fui lavar esse tapete que eu comprei aqui e despedaçou inteiro. Então, assim, quando isso tá falando de artesanato, que todo mundo acaba desvalorizando, né? O artesanato, assim, acha que tudo é muito igual. Não é, gente. Tem a forma de você fazer a amarração ali da linha, o tipo da linha que você vai usar. Tem tantos pormenores que entram, que ali que na hora que você vai formar o seu preço, que tá embutido, que é o tal do agregar valor. O tecido que eu costuro não desbota. O serviço que eu presto, eu dou garantia. O jardim que eu faço, se você viu ali, faltou alguma coisinha, você me fala, eu vou lá e refaço e não vou te cobrar. Salão de beleza, você vai no cabeleireiro, o cabeleireiro olha pra você e fala, olha, eu vou cortar assim, se você não gostar do corte, não tem como implantar cabelo, né? Mas a gente pode fazer um corte novo. Ou, se você não gostar da cor do seu cabelo, a gente pode retocar. Isso sem custo para você. Então, tudo isso entra no valor agregado, que você acaba pagando o plus por aquilo, por conta do... Você não olha para o preço, você olha para a qualidade do serviço prestado, qualidade do produto. Basicamente, é a qualidade que vai te dar esse valor agregado. Deixa eu ver aqui para não perder as minhas notificações. Tá, Laís, você tá falando ali que é valor agregado, tá falando de preço, mas então qual que é a forma correta de eu fazer uma precificação? Existe uma fórmula mágica? Existe. A fórmula mágica é o quê? É o valor que seu cliente está disposto a pagar pelo seu serviço e o valor que cubra todos os seus custos financeiros e seja justo para você. Não é 1 mais 2 vezes 3 dividido por X? Não. É simples. É o quanto o mercado aceita pagar pelo seu serviço
Porque não adianta nada eu falar que meu serviço de contadora é ótimo, eu sei a minha capacidade técnica, eu sei quantas horas por semana eu estudo, eu sei como que eu faço para atender meus clientes e o mercado tá cobrando R$600 por mês para fazer a contabilidade, mas eu cobro 6 mil. Tem mercado para mim? Não tem. Por quê? Porque é uma disparidade muito grande do meu mercado. Então, eu tenho que estar ali, olhar o mercado, quanto o mercado está disposto a pagar pelo meu serviço. Ao mesmo tempo, eu tenho que olhar o serviço que eu presto. Se para fazer os 6 mil reais que eu vou cobrar de honorários mensais, eu tenho que ter uma equipe ultra mega que custa tudo isso, que justifique os 6 mil reais, eu vou ter que olhar para ela e ver o que eu posso modificar para manter a minha qualidade e atender o meu cliente, mas quem sabe ter um preço competitivo no mercado. Não, veja que eu não falei em baixar o preço, eu falei em ter preço competitivo, que são coisas bem diferentes. A gente pode ter uma caneta no valor de R$10 e a gente pode ter uma caneta no valor de 50 centavos. É a mesma caneta, mas elas são competitivas. É diferente de eu ter uma caneta de 50 centavos e uma outra caneta só mudando a tampinha e falar que o valor dela é R$60. Daí você vai olhar, mas peraí, por que uma custa isso e outra aquilo? O material é o mesmo, o tempo é o mesmo, de duração, o que funciona? Então você tem que deixar muito claro qual que é esse valor agregado para você ter um valor diferente, para você ter um preço diferente daquele dos seus concorrentes. Tá, mas você falou para mim que então tem duas formas. Eu tenho como fazer o cálculo baseado no meu custo e tenho como fazer o cálculo do meu preço baseado no valor agregado. Sim, são esses dois que você tem que olhar. Então, quais são as formas que eu tenho de precificar? Aí, gente, aí é uma questão de, meu Deus do céu, me socorre, para onde eu começo? É o que vai ser melhor para você. A gente tem tantas formas de precificar. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4. Eu trouxe 4 formas para você aprender a precificar. Dizer que você vai aplicar uma das 4 e vai ser feliz, pode ser que surta resultado para você, mas pode ser que outra seja melhor. Depende muito da forma que você vai usar. No serviço, eu gosto muito de usar valor da hora. Como assim valor da hora? Se você é boleira, você faz bolos. Quanto que você quer de salário no mês? Eu quero receber R$280, R$2.800, Laís, por mês, para fazer bolos. Esse valor ali, a tua mão de obra, vai ter que ser calculado em cima desse salário de R$2.800. Porque por mais que você faça bolo, você tem que agregar o valor da sua hora. Não é só pegar os insumos que você consumiu, pegar o rateio dos custos fixos que você tem, porque daí você faz o rateio ali por horas que você usa, e jogar em cima e dizer, vou jogar um percentual da margem de lucro e tá feito, show. Não, você tem que considerar o valor da sua hora técnica. Para serviço, você precisa considerar. Porque assim, pense que a gente tá falando de bolo, mas aí você tem um ajudante. Pega uma pizzaria. Na pizzaria você tem ali o cálculo de cada valor que você consome para fazer uma pizza. Você sabe, de hambúrguer, ó, doida. De calabresa é tanto, de queijo é tanto, centavinhos assim em cada pizza. Mas aí você vai ter que colocar a mão de obra. Porque tem mão de obra desde o cara do telefone, pro pizzaiolo, pro assistente e pro motoboy. Então, entra a mão de obra ali no rateio de uma pizzaria. E por que quando você vai fazer o seu bolo em casa, você não vai considerar o valor da sua hora? Por que a sua mão de obra não vale nada? Porque você é uma presa? Porque você é um MEI? Não, mesmo assim, você tem que considerar o valor da sua hora. A sua hora técnica vale muito, é isso que você tem que levar em consideração quando faz o seu serviço. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma outra forma de precificação, que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição, ela vai servir para quando? Quando você já sabe o teu valor de venda, você já sabe quais são os custos totais do seu negócio, que são os fixos e variáveis, e você quer descobrir qual que é a tua margem de lucro. Então, a fórmula da margem de contribuição é para você descobrir quanto de lucro você teve em cima. Então, você vai pegar ali o teu valor
de venda do produto, vai descontar os teus custos, vai chegar no valor. Isso você vai dividir pelo valor que você vendeu e aí você vai achar a tua margem de lucro. Então, você descobriu a tua margem de lucro e daí você pode aplicar para as outras precificações sua. Markup há muita controvérsia. Eu acho ele bonitinho, acho ele uma mão na roda, mas ao mesmo tempo ele é traiçoeiro, porque você divide. O markup ele funciona como? Ele é um número mágico. Então, Laís, eu não sei por quanto eu devo vender esse produto. Se você achar o seu markup, vamos supor, seu markup é 3. Você vai lá, pega o valor do seu produto, multiplica por 3, achou o valor de venda e esse valor de venda está cobrindo todos os teus custos. Vai cobrir teu custo fixo, teu custo variável. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, ele vai levar em consideração o rateio para todos os produtos da sua loja. E se por um acaso você não vender o outro produto, vender um produto só? O markup não vai cobrir todos esses custos. Então, ele é um índice muito legal. Se você está procurando, está começando agora e quer um número mágico para fazer a multiplicação dos seus valores, o markup te ajuda sim a fazer a precificação, mas ele não é todo perfeito. Lembrando que não existe uma forma de precificação perfeita. Ela existe a forma de precificação adequada para o seu negócio, adequada para o seu ramo de atuação. Então, assim, talvez se você faça pratos de comida para vender, a hora que você achar o seu markup e multiplicar por ele, pode ser que seja para você show, para você seja perfeito. Agora, se eu tenho uma loja de roupas, talvez eu utilizar um markup vai ser ruim para mim. Então, é isso que a gente precisa muito olhar na hora de fazer o nosso preço, da formação do preço. Então, voltando para a fórmula do markup, ele é para quê? É quando você já sabe qual que é o valor dos seus custos e você sabe o valor não, markup é por percentual, tá? Você sabe qual o percentual que todos os seus custos representam e você sabe qual que é o percentual que você quer lucrar. Então, ali, você sabe teus custos, percentual de imposto, percentual de despesa fixa, quanto que representa, percentual de despesa variável, sabe todos os percentuais que você precisa. E aí, você quer encontrar esse multiplicador, tá? Você quer descobrir qual que é o valor da sua venda para multiplicar. Então, esse multiplicador para encontrar o valor da sua venda. Então, o markup serve para isso. Outra forma de precificação, olhar para a concorrência. Essa é uma forma muito utilizada. Na verdade, eu vou pular ela. Eu vou pular, depois eu falo da pesquisa de mercado. Eu vou falar da margem de lucro primeiro. Então, a gente tem margem de contribuição, a gente tem markup e a gente tem margem de lucro. A margem de lucro é quando você já sabe o seu custo e sabe o percentual de lucro que você quer. Aí você vai fazer o cálculo para achar o preço de venda. Então, ele é bem similar ao markup. São similares, mas não são idênticos, porque a fórmula é um pouco diferente. E aí, a gente tem a pesquisa de mercado. Você precificar pelo valor da sua concorrência. Quem aí nunca viu isso acontecer? Quem aí nunca viu o Beltrano cobrar o mesmo valor porque Ciclano estava cobrando? E aí o cara chega aqui na minha frente e fala: não, mas eu não posso, Laís, como que eu vou concorrer com isso? O meu concorrente está lá, ó. Ele não paga imposto, os funcionários dele não são contratados, por isso que ele pratica esse preço, mas daí eu tenho que praticar o mesmo preço dele, porque senão eu não vou vender. Senão ninguém vai querer meu produto, senão ninguém vai querer meu serviço. E aí, quando você vai se readequar para caber no mercado, você está assinando o seu atestado de falência. Por quê? Porque o preço errado mata as empresas aos poucos. Uma precificação errada vai todo dia matando a sua empresa, matando o seu sonho de ter um negócio de sucesso. Ai, Laís, que cruel você falar isso. Não, gente, não é cruel, é realidade. Você trabalhar com um preço que não condiz com os seus custos, com as suas despesas, com a sua margem de lucro, vai fazer a sua empresa falir.
é o que vai fazer a sua empresa quebrar, é o que vai te levar pro buraco. Você pode dar o nome que você quiser para isso. Você precisa aprender a precificar. E veja que em momento algum eu tô falando, você precisa pôr o preço correto do seu serviço, você precisa pôr o preço justo. Não, eu estou falando de precificação. É uma estratégia. Tá bom, se é estratégia, então eu posso ter um produto que me dê prejuízo. Não faz sentido. Laís, mas é que assim, esse produto que eu faço, ele é um chamariz para a pessoa comprar o outro produto. É como se eu tivesse uma esteira de produtos. Esse é o primeirinho ali que a pessoa vai comprar, ela vai experimentar, vai dizer, nossa, que legal, então eu vou querer o outro. Mesmo assim, não é justo com você, não é justo com a sua empresa, não é justo com o seu sonho, você ter um produto com um preço que te dá prejuízo, que você pague para o seu cliente comprar. A não ser que seja... Gente, olha, você precisa ter muita diferença no preço e aquele produto precisa sair muito com venda casada do outro para você manter um preço no prejuízo na sua carteira de produtos. Porque não faz sentido você pagar para trabalhar. Não faz sentido a sua empresa ser lesada para você vender um outro produto. E que é uma coisa que mais, menos faz menos sentido ainda, é alguém precificar por você. Tá, Laís, mas o que você tá fazendo então agora é precificando por mim? Não, eu não tô precificando nada por você. Quando você pratica preço de mercado, quando você briga com o teu concorrente por valor, quando você concede descontos inconcebíveis, você tá deixando os outros porem preço no seu serviço, você tá deixando os outros colocarem preço no seu produto. Você acha isso certo? Você acha que o bolo que você fez, que você caprichou tanto, você decorou, você estudou, quantos cursos você fez de patisserie, de confeitaria, de chefe, sei lá, de quantas horas de estudo você teve para fazer aquele bolo, e aí chega o seu cliente e diz, não, esse bolo aí não vale esse dinheiro que você tá me pedindo não, o quê? R$75 o quilo do bolo? Eu pago 30. Por quê? Porque fulano ele faz. Não, se eu comprar as coisas para fazer em casa, sai mais barato. Eu tô só pagando para você para não fazer em casa. Você acha justo isso? Isso não é correto com você nem com a sua empresa. Então não deixe os outros precificarem por você. Você tem que saber. Você vai precisar olhar para os seus números. Você vai precisar conhecer todas as suas informações financeiras para formar o seu preço de venda. Laís, mas não gosto. Você não tá falando ali, eu gosto de fazer bolo. Para fazer bolo você precisa ver número, não precisa? Não são gramas que você vai fazendo? Então, você gosta de números. Você só não quer olhar para os seus números financeiros, que são bem diferentes as coisas. Não é dizer que, eu não sei fazer conta de mais e de menos. Não é, né? Então é subtração e, no máximo você vai ter uma divisãozinha ali para achar um percentual. Mas que também não é nada assim que a matemática básica não vai te ajudar. Então, precificação é muito importante, gente. Posso estar parecendo dura falando isso, mas é real. Se você levar a precificação num oba-oba ali, coloca 100% em cima e tô no lucro, talvez você esteja assinando já, na hora que você assina ali o contrato na junta comercial, você já está assinando a morte da sua empresa. Você já está assinando ali que aos poucos você vai morrer. Então, tenham muito cuidado. Preço é uma coisa muito importante. Gente, alguma dúvida? Por mais que eu esteja sendo dura aqui, mas se vocês tiverem dúvida, fala, tá? Porque esse é um assunto muito técnico, muito delicado também. Porque às vezes a gente não gosta de saber que tá no prejuízo, né? Normalmente, quando passa algum cliente aqui pra gente e a gente comenta o valor do serviço dele tá errado, a gente comenta não, a gente prova, né? Porque eu não comento nada. Eu olho todas as informações pra depois provar. E as pessoas saem meio chateadas e ficam, não, Laís, sério mesmo que eu tô pagando pra trabalhar? Não, Laís, é sério mesmo que esse valor
não deu, tenta fazer as contas de novo. E quando você vai passar um valor para o cliente, normalmente você já fez, refez, pediu para Bruno olhar, Bruno olhou e daí você olhou de novo para ter certeza que é aquele valor. Porque você nunca vai querer passar um valor absurdo ou um valor incorreto para o seu cliente. Você não vai querer assustar ele à toa, né? Então, quando eu falo para você também olhar o seu preço, olhe, reveja, faça as contas de novo se for necessário, para você ter certeza que aquele valor é justo. Um outro exemplo que a gente passou há pouco tempo com um caso de mentoria que a gente está aplicando, ela está em processo de abrir a empresa dela e ela veio para uma mentoria nossa para o plano financeiro dela, gente, fugiu o nome, para o plano de negócio. Ô, Jesus! Ela veio para uma mentoria para nós auxiliarmos ela com o plano de negócio. E ela passou, não, porque eu tô tendo lucro, as vendas estão boas, e bababá. Ela tá na informalidade e quer se formalizar e quer crescer e tudo mais. Então ela veio fazer o plano de negócio como um primeiro passo. Porque ela já quebrou a cara, ela já tentou revender outras coisas antigamente e ralou o joelhinho ali fazendo, não deu muito lucro, não deu muito certo. Então agora ela resolveu fazer de forma mais assertiva este processo. E aí ela tinha certeza que estava tendo lucro e não sei o quê. E quando ela chegou e eu falei pra ela, ela ficou com uma cara assim de tipo, como assim eu não tô tendo lucro? Não, porque eu peguei todos os meus insumos e os meus gastos ali para fabricar meu produto e coloquei 100% em cima. Eu fiquei, tá bom, né? Deixa eu ver então. Então vamos lá. Pra parte do produto que ela fabrica, deu boa. Ela fazer esse cálculo, jogar ali, deu boa. Por quê? Porque o custo da mão de obra dela para aquilo seria menor. Agora, para outro produto que ela vendia, o aconselhamento nosso na mentoria foi: pare de vender esse produto. Por quê? Porque você paga para os outros levarem. E aí nós mostramos para ela o porquê que ela estava pagando. E às vezes a gente não leva em consideração porque assim, é só um docinho que eu tô fazendo. Não, eu só pego, eu compro isso daqui, eu embalo, floreio e mando embora. E daí você aplica 100% em cima dos insumos e acho que deu boa, em cima do valor dos insumos, dos custos teu, e acho que deu boa a precificar. Que é um outro exemplo, esse é bem de produto, tá? Então assim, a gente compra uma camiseta por R$100. O preço médio dela no mercado é R$220. Então eu comprei ela por 100 e eu olhei e disse o quê? Vou vender ela com 100% em cima, coloco ali e vendo por 200, tô competindo no mercado e ainda vou ter lucro. Daí eu vou te provar agora que você não vai ter lucro. Como assim? Tá, pega ali esses 100%. Então, o custo de R$100 passou para preço de venda de 200. Então a gente vai pegar 100 da camiseta e descontar dos 200 que eu vendi. Qual que é o valor que me sobrou? R$100. Então, Laís, sobrou 50% para mim. Não, porque dentro desses R$100 da camiseta você teve o imposto, você teve o frete, você teve a taxa de cartão, você teve o gasto com seu funcionário, você teve todo o gasto com comissão para pagar para seu funcionário. Vamos ver que tudo isso rateando deu R$50. Então, Laís, me sobrou R$50 ainda. Esses R$50 é meu lucro. Não, não é seu lucro. Porque desses R$50, você vai começar a tirar o teu salário, vai tirar as despesas fixas da sua loja, aluguel, água, luz, telefone, internet, tudo desses R$50. Aí chega no final e você diz, não me sobrou nada. Por quê? Porque na hora de aplicar você só foi lá e fez um achismo dizendo que o valor vai ser esse, tipo 100% em cima, tô dentro do mercado, tô competindo com o mercado, e aí você foi competir por preço e baixou seu preço. Cuidado na hora de competir por preço. Nem sempre é uma boa estratégia. Eu diria que na grande maioria das vezes não é uma boa estratégia você concorrer por preço.
Porque, como eu disse no comecinho da live, né? A gente, quando baixa o nosso valor ou dá um desconto que está além do que aquilo que a gente esperava, porque assim, todo mundo sabe que cliente pode vir a pedir desconto. A gente tem muito disso, eu não gosto de dar desconto para o meu cliente, eu gosto de fazer um algo a mais para ele. Então, assim, eu facilito para ele, eu ajudo ele com outras coisas, mas dar desconto é algo que não soa muito bem aos nossos ouvidos. Então, assim, desconto é uma coisa que você pode procurar por aí, para que tem muita gente que tem esse mesmo pensamento. Tem uma mentora minha, que é de coach, ela não pratica desconto. E ela fala muito disso, que o valor que ela coloca é o valor que ela acha justo pro produto que ela tá vendendo. Então, mas eu facilito para você o pagamento, mas eu não te dou desconto durante o processo de coach, porque eu não vou me sentir justa quando eu for te atender. Eu vou te atender e a primeira coisa que eu vou lembrar é que eu te dei desconto. Tipo, lá vem a cliente do desconto. Gente, imagina se você tem esse peso para você dar desconto. E ela falou muito disso uma vez e eu fiquei, gente, faz muito sentido isso. Porque quando você dá desconto para o cliente e você sai prejudicado, você sempre vai lembrar daquele cliente por este motivo. Então, tomem muito cuidado na hora de dar desconto. Alguma dúvida, gente? Todo mundo muito quietinho na live. Eu tô falando pra caramba, né? Desculpem essa minha voz rouca, mas é que em Curitiba já virou o tempo. Então, já começou aqui. Antes de... A gente já tá... Eu acelerei aqui o passo, porque vai que vocês têm dúvida, alguma coisa assim, né? Mas a gente já tá, assim, encaminhando pro final da live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem. Porque agora eu vou falar quais são os 5. Eu já expliquei pra você qual é a forma perfeita de precificar o seu produto ou o seu serviço, que é aquilo que faz sentido para o seu cliente e que seja justo com a sua empresa, com as suas finanças, com o seu negócio. Então, essa é a fórmula perfeita de precificação. Quais são as formas de precificar? Margem de contribuição, markup, pesquisa de mercado, margem de lucro. Dei 4 aqui. E se você jogar na internet, você vai achar pelo menos umas 12. Tipo, um monte de gente. Tem variações das variações das variações. E eu falei ainda da hora técnica. Que a hora técnica tem que ser usada quando você faz prestação de serviço. Vamos supor que você é nutricionista. Quanto que você vai cobrar pela sua hora? É só eu pegar ali o valor da minha sala, que é os meus custos fixos, daí pego o meu imposto, faço um cálculo ali e jogo em cima? Não, mas e as suas horas de estudo? E a sua preparação para atender aquele cliente? E o teu diferencial? Aquilo que faz o cliente vir até você? Isso entra na sua hora técnica. Então, conheça a sua hora técnica. Tem clientes nossos que falam, mas eu tenho dificuldade na hora de passar. Quando é produto é mais fácil, mas quando é valor a gente tem um pouco de dificuldade na hora de passar o preço. Daí eu falo, gente, leva em consideração quanto que você acha justo receber por aquilo. O meu salário do mês é 2.800, eu vou trabalhar por 3 horas para esse cliente. Faça o cálculo de quanto representa essas 3 horas e cobre essas 3 horas. Eu uso muito isso quando eu faço BPO financeiro. O valor da minha hora, o valor que eu passo para o meu cliente é em cima da minha hora técnica. Porque quantas horas eu, que tenho de estudo, tenho de expertise, tenho de tempo de serviço, vou demandar em cima daquilo. Então, além dos custos do meu escritório, além dos custos do imposto, além de tudo isso, eu ainda considero a minha hora técnica. Por quê? Porque é isso que vai dar a diferença. Porque imagina se eu não considero. Pego lá, não sei, eu cobro um valor de R$3.500 por mês para fazer esse serviço de BPO financeiro. Aí, eu coloco ali os custos variáveis, o imposto de 6%. Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. Pego ali R$3.500. Deu desconto o imposto de 6%, que deu 210. Daí, além dos 210, vamos supor que eu tenha R$700
de custo para mexer ali, custo fixo, rateado em cima desses 3.500. Então, 3.500 menos os 700 do meu custo fixo, menos os 210, tô tendo um lucro, ó, de 2.590. Tá, e a tua hora técnica você não vai colocar? Porque talvez daí você desconte aqui desse valor, você vai começar a fazer os outros descontos em cima e a tua hora técnica for R$700. E aí? Você não vai ter nem lucro em cima daquilo. Então, desses 2.590, eu tenho que ter a minha hora técnica em cima ainda. Então, aliás, tem que ter incluído a minha hora técnica aqui. Então, vamos supor que a minha hora técnica é de R$1.500. Aí sim eu posso falar que a minha empresa teve um lucro de R$1.090. Isso sim é o lucro, porque eu já descontei a minha hora técnica. Então, quando você for prestador de serviço, leve muito em consideração a sua hora técnica. Agora, eu vou dizer quais são os 5 erros da precificação. Tem 5 erros que, gente, isso muitas empresas cometem, muitos autônomos cometem, muitos MEIs cometem, tudo quanto é tipo de prestador de serviço e tudo quanto é tipo de vendedor de produto comete. Comércio, então, minha gente, tem muita gente que comete essa falha. Então, quais são os 5 erros comuns na hora de fazer a precificação? Não sabe qual que é a sua margem de contribuição? Lembram da aula número 2? Número 2, olha eu descabelado aqui, deixa eu arrumar. Na aula número 2, eu expliquei o que era a margem de contribuição. Margem de contribuição é aquilo que sobra para você pagar todas as outras contas, despesas da sua empresa. Então, muita gente não conhece a sua margem de contribuição. Ixi, Fábio, chegou sim, já chegou no finalzinho da live, já tô dando os 5 erros comuns na hora de precificar. Primeiro, não sabe qual é a sua margem de contribuição. Tem crescimento insustentável. Como assim crescer não é bom, Leis? Lembra que a gente fala muito de gente que infla, empresa que tá crescendo pros lados e não tá tendo lucro e acha que tá abafando e tá só engordando? Então, isso é uma outra forma de você fazer erro de preço. Por quê? Porque você não tá ganhando dinheiro. Você tá perdendo dinheiro a hora que você tá só inchando. Não controlar capital de giro. Você não sabe quanto a sua empresa... Isso quebrou muitas empresas agora em época de pandemia. A gente fala isso sempre. Não conhecer o seu capital de giro foi um dos motivos que muita empresa quebrou. Por quê? Porque não tinha o dinheiro para fazer a sua empresa girar sem ela faturar. Então, o que ela faturar? Sem ela vender, sem ter valores de entrada. Capital de giro, você precisa conhecer o quanto a sua empresa precisa para se manter de portas fechadas. Quanto tempo você consegue se manter sem receber nenhuma venda? Isso é conhecer o seu capital de giro. Eu falei 5 erros, não, gente, são 4, tá? Me perdoem. São 4 erros. Eu anotei errado aqui. 4 erros na hora de precificar errado. Não conhecer a sua margem de contribuição, crescimento insustentável, que é aquele crescimento por os lados, aquele inchamento. Não controlar e não conhecer o seu capital de giro. E a última, que é babado, isso acontece real, que é: meu faturamento é ótimo, tô faturando 1 milhão. Vendo que só meu faturamento tá lá em cima. E os seus custos estão aonde? Seu custo fixo, seu custo variável, suas despesas. Talvez você tenha empréstimos, não sei. Então, aonde está sendo considerado esse faturamento de 1 milhão? Porque às vezes você considera que você vendeu para 1 milhão, mas aí você gastou para 1,5 milhão. Você teve de despesa 1,5 milhão. E aí, bonito, fica onde? A bonita fica vendo na Bills ali, dizendo: ai, meu Deus, o que acontece? Vendo, faturou lá em cima e minha empresa não tem lucro? Isso acontece muito, gente. Isso acontece real e oficial nesta vida. Então, para que você não faça parte do time que mata a sua empresa a cada dia, mata a sua empresa aos poucos, aprenda a precificar. Gente, ficou alguma dúvida? Falei muito rápido, falei muito técnica, tentei tirar ao máximo este linguajar técnico, por mais de que as fórmulas
Elas são bem técnicas mesmo, é margem de lucro, é markup, é margem de contribuição, é margem disso, é margem daquilo. Mas esse é porque caso você queira procurar depois, dar um Google, né? Fica mais fácil de você encontrar essas fórmulas para aplicar no seu negócio. E aí, minha gente, alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a live por aqui. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Espero ter acrescentado nessa sua fase inicial, que você já conheça os números da sua empresa, que na hora de fazer a sua precificação, agora, na hora de você montar o seu preço, você faça uma estratégia de precificação. Que você conheça os números de fato que você vai utilizar para precificar. Muito obrigada, meu povo. Vou encerrar a live por aqui. Vejo vocês amanhã. A aula de amanhã, como é a última, não vou deixar a Bruna sozinha. Vou aparecer aqui para dar um tchau para vocês também. Se você perdeu essa live e quer ver ela vai ficar disponível aqui por 24 horas. Caso você não consiga assistir neste prazo de 24 horas e quer um tempinho a mais para assistir, entra lá no link do WhatsApp, que lá a gente está disponibilizando o link de todas as aulas, tá bom? Então, ou chama a gente aqui no direct, que a gente te encaminha o link para você entrar no grupo, ou então entra ali na bio ali nossa, vai ter o link para você entrar no grupo e conseguir assistir todas as aulas. Todas mesmo, gente, não é só essa aula aqui, é da aula 1 até a aula 6, você vai conseguir maratonar e fazer o seu sonho virar realidade. Ter sim uma empresa de sucesso. E segredo nosso aqui de live, para quem tá no grupo do WhatsApp, tem mais um bônus, além daquilo que a gente já comentou aqui, dessas aulas, de poder assistir mais, tem mais um bônus surpresa para quem tá no link do WhatsApp. E a gente não fica enchendo vocês lá não, tá? Não se preocupa que não tem bom dia de Laís, nem bom dia de Bruna, a gente não fica toda hora lá mandando textinhos, fotinhos, nada. Tá lá mesmo para contribuir com vocês e para dar um brinde para quem tá se dedicando para este momento da sua empresa. Beleza, minha gente? Beijo, vejo vocês amanhã na live junto com a Bruna. Almatiflix, ai, gente, nunca imaginei. Olha só, até combina. Se vocês quiserem fazer uma Almatiflix aí, ó, chama a gente lá no WhatsApp que a gente te manda o link, tá bom? Beijo!